Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, faz um tempinho que eu não coloco aqui um vídeo fazendo um cálculo, né, de jet, e hoje eu quero fazer um cálculo aqui mostrando um pouco do desempenho e do que seria necessário, né, qual a bomba, qual a potência do motor para trabalhar aí com o Jet 50, tá? No Jet 50 a gente tem uma gama aí de possibilidades, tá? A gente vai fazer basicamente dois cálculos, um trabalhando na mínima capacidade e o outro trabalhando na máxima capacidade do modelo, tá? Então vamos ao título aqui desse slide, né, qual que seria a bomba correta para alcançar 50 metros de jato, tá? Então, antes da gente ver diretamente lá no cálculo, é preciso se entender algumas características, funções, o uso do JET 50, tá? Então, primeiro a gente tem que identificar o modelo, né? Conhecer o modelo, o que que tem no modelo, que movimento que ele realiza, como que ele realiza, é uniforme, não é uniforme, tem como ajustar, é setorial, não é, qual que seria a parte de manutenção dele, tem lubrificação, o que que eu preciso fazer, sabe? Dá uma pesquisada mais a fundo, tá? No modelo, num geral, seja esse modelo ou outro modelo que você tenha em mente, tá? A segunda passo dentro desse início é conhecer também a amplitude de jatos, a faixa de vazão, né, que o modelo compreende, que ele trabalha, as faixas de pressão de trabalho dele, além de outras características que envolvem o modelo, tá? Então esse aqui é o Jet 50. Basicamente, vamos iniciar aqui da entrada dele. Aqui ele tem uma rosca de 2 polegadas BSP, tá? Uma rosca fêmea aqui que você consegue acoplar ou no suporte na tua estrutura, tá? Então ele tem esse acoplamento via rosca 2 polegadas BSP. Logo acima aqui, já no modelo, ele tem aqui uma série de orifícios aqui, que é onde você consegue delimitar o curso de trabalho dele. Por exemplo, eu quero fazer um movimento apenas de 180 graus, não quero a volta completa. Você coloca um ponto neste orifício e o outro no outro lado da peça, né? O outro grampo que vai limitar daí apenas para trabalhar dentro deste limite que você pré-determinou aqui, tá? Não quero, quero que faça a volta completa. Apenas tira esses dois aqui, ele simplesmente vai ficar fazendo a volta completa, tá? Basicamente, ele é construído todo em alumínio, tá? As partes externas, parte interna é inox, tá? Inox 304. Aqui na ponta, os bicos que são substituíveis, ele vai um kit de bicos, conforme o bico, esse aqui você consegue trocar, tá? Conforme o bico, com a combinação da vazão com a pressão que está entrando, ele vai determinar um certo resultado de jato, tá? Então esses bicos aqui, ele vai do 14 até o 24, de 2 em 2 milímetros, então vai o 14, 16, 18, 20, 22 e o 24. Aqui ele tem uma saída fixa, tá? Que fica direcional para a turbina aqui, tá? Essa turbina, ela vai girar e vai transmitir um movimento aqui, ela tem uma relação aqui bem, que mantém um movimento bem suave e constante aqui para a base, tá? Então quando você pega ele, você não está usando ele, você não consegue mexer essa parte aqui, porque o que faz ele fazer esse giro aqui, da base dele, é o movimento da turbina. Então você tem que girar com a mão, quando você pega ele, né, vai conhecer o produto, ele não é que nem os outros modelos por patente que aqui você mexe livremente, né? Então ele só faz esse movimento, deixa eu ver se eu consigo achar o mouse aqui, esse movimento aqui, que vocês podem perceber que ele está fazendo o movimento, né? Graças a esse movimento do fluxo aqui, que gira a turbina, tá? E faz com que ele mantenha aí uma constância, tá? Tanto na ida quanto na volta, tá bom? Então vamos dar sequência aqui no nosso slide. Agora vamos conhecer aqui a amplitude de jatos do Jet 50. Então ele inicia, aqui tem todos os dados técnicos dele, testados dentro do Jet 50. Então você vê lá na primeira linha, a mínima dele, em termos de amplitude de jato, ele inicia em 28 e vai até 50 metros, tá? Outro dado muito importante que você tem que conhecer do Jet 50 ou de qualquer outro aspersor é a faixa de evasão que ele trabalha, tá? Então aqui nós temos no Jet 50 na tabela dele de 14.8, que seria a primeira faixa, e conforme a gente vai evoluindo aqui, chega até na última faixa, que seria 61.2. Então você vê que ele é bem amplo aí na questão de evasão. Faixas de pressão de trabalho dele. Então ele inicia aqui de 3 até 7 kg, que é o mesmo que 30 MSA, né, até 70 MSA na entrada do modelo. Também vamos dizer assim, uma faixa bem ampla, né, de pressão. Outros fatores que a gente também deve avaliar é a questão dos bicos, tá? Ou seja, por exemplo, o Jet 50 não significa que ele sempre vai dar 50 metros ou vai dar só 28, né? Ou sempre 28. Por quê? Porque ele vem uma série de bicos que, combinados com a pressão e a vazão de cada um, você vai ter um resultado de jato diferente, né, para cada situação. Então, porventura, às vezes você já tem alguma estrutura, se você já tem um motor, você consegue adaptar para você ter um melhor desempenho, né, com base nesses bicos aqui.
dentro, combinando já com a tua estrutura. Outro fator que a gente deve observar aqui é a questão da área que ele molha. Aqui está considerada uma volta completa, tá? Então aqui seria correspondente, logicamente, a um diâmetro de 56, porque aqui é o raio, tá? Que seria metade do círculo, né? Até 50, que seria um diâmetro de 100, tá? Então aqui está em metros quadrados, uma volta só, sem fazer sobreposição, tá? E aqui está também um dado importante da tabela, que é os milímetros, né? Aqui só quero fazer uma correção aqui, que na hora de eu fazer a digitação aqui, esse item aqui, ó, é 6.1, tá? Não é 61 conforme está aqui, é 6.1, os demais tá tudo correto, tá? Observei isso aí agora. Mais tarde já vou corrigir nessa tabela dessa apresentação, tá? Então aqui está o dado da precipitação, do volume que ele molharia em milímetros por hora comparado, por exemplo, com a chuva, né? Então aqui você consegue ver a lâmina que ele vai formar de fato, e isso colocando apenas um sem sobreposição, como se você colocasse o jet lá a trabalhar e você fosse medindo essa precipitação, apenas uma unidade, sem fazer sobreposição, tá? Aqui alguns dados mais gerais, mais resumidos, né, sobre o jet 50. Então, a faixa de jato de 28 a 50, a faixa de vazão de 14,8 a 61,2, a faixa de pressão de 3 a 7 kg, é o mesmo que 30 a 70 MSA. A rosca de entrada dele aqui, uma rosca fêmea, 2 polegadas BSP. Aqui está o kit de bicos, que vai junto, né, do 14 até o 24. Aqui está a parte do giro dele, né, de funcionamento. Ele pode ser setorial, quando você determina um setor, né, que você quer que ele molhe só naquele setor, ou também o giro completo, tá? Uso água limpa. Para outros produtos, outras situações, por exemplo, onde vai exigir usar água residual, água com dejeto, por exemplo, eu tenho outros modelos que daí são para essa finalidade, tá? Aqui está uma ilustração do que seria o giro total, né? Quando o modelo ele sempre vai fazer aqui o giro completo, né? E aqui seria o giro parcial ou setorial, onde você determinou que, vamos supor, se aqui tivesse uma cerca, algo nesse sentido, você quer molhar só desse lado, né? Você consegue delimitar essa opção de trabalho. O segundo passo é a gente conhecer as características do terreno, para a gente saber o que de fato vai influenciar lá na nossa parametrização aí da bomba e do motor, tá? Lembrando aqui, né, que o Jet 50, assim como toda a linha Jet, desde o Jet 35, 40, 50, 55, o 65 e o 70, eles são projetados para trabalhar com água limpa, que seria água de rio, riacho, açude, reservatório, poço. Por exemplo, água residual, eu teria outros dois modelos, que seria o Jet 50T, tá? Que esse daí ele não tem aquela saída fixa, né? E também teria um opcional aí do Jet 65T, que daí são exclusivos aí para trabalhar com água residual. Vamos dar sequência aqui na nossa apresentação. Aqui eu ilustrei aqui, ó, as informações mais relevantes que vão ter influência direta aí na escolha, no nosso dimensionamento da bomba, que seria o maior desnível com relação à altura aqui da lâmina até a entrada do canhão, tá? E também a maior distância, que eu fiz pequenas cotas aqui, somando todo o percurso de tubulação no ponto mais longe, onde o aspersor ficaria, tá? Aqui apenas um exemplo pedagógico para a gente entender de fato o que seriam as informações mais relevantes. Então, o nosso primeiro objetivo aqui é qual seria o motor, determinar, né, qual seria o motor e a bomba para atingir a mínima capacidade do Jet 50. Então, a gente vai olhar lá para a nossa tabela. Então, vamos aqui, ó, aqui a condição inicial, a mínima, né, do canhão Jet 50, que seria, aqui em termos de jato, 28 metros de jato, tá? Logicamente, todas essas informações aqui têm que estar correlacionadas, assim como a pressão, a vazão, tá? Junto com o diâmetro do bico aqui. Então, o nosso objetivo aqui é fazer esse cálculo 1, objetivo 1 aqui, 28 metros de jato, ou seja, vai dar 56 medindo no diâmetro, tá? 28 metros para cada lado. Então, aqui a gente já achou aqui o nosso na tabela, né, 28 metros. Agora a gente vai aqui pré-determinar algumas outras informações, como característica de terreno, a questão do desnível, da distância e outras informações, tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, a gente aqui determinou aqui um desnível máximo de 5 metros, tá? A distância máxima de tubulação aqui 250 metros no recalque, que seria o recalque que seria da saída da bomba aqui até o último local do aspersor, 250 metros, num diâmetro aqui de 4 polegadas, tá? Que seria o diâmetro do recalque. 18 metros aqui na sucção, que seria a parte de sucção aqui, que está sendo feito por um mangote de 5 polegadas aí, tá? Além das condições de terreno, a gente tem que levar também em consideração, para a gente atingir esses 28 metros aqui, a questão na tabela, né, do Jet 50, a tabela de pressão inicial de entrada dele. Tá? Então, se a gente voltar lá na tabela, a gente vai verificar que a pressão de entrada ali é 30 MSA ou 3 kg, né? A vazão 14,8 metros cúbicos por hora e o bico 14 milímetros. Vamos voltar lá na tabela só para a gente poder conferir aqui certinho. Então, vamos lá.
bico 14 milímetros, pressão inicial 3 kg, ou mesmo que 30 MSA, jato de 28 metros, que é o nosso objetivo, e a vazão aqui 14,8 metros cúbicos por hora, tá? Então, fazendo aqui já o resultado aqui, né, desse primeiro cálculo aqui. Então, nesse nosso objetivo 1 aqui, fazendo todos os cálculos ali de perda hidráulica localizada e distribuída, há aqui um dado importante também que eu acabei esquecendo de mencionar. Aqui eu considerei que o cliente já possui essa tubulação aqui, tá? A gente não vai fazer simulações com outros diâmetros, tá? Então, considerei que ele já tem essa tubulação, um PVC, né, de PVC diâmetro de 4 polegadas, tá? Usado. Então, fazendo todos esses cálculos, levando em consideração todas essas características, a gente chegou aqui num ponto de trabalho de 38 MSA e uma vazão de 14,8 metros cúbicos por hora. Isso vai dar um motor aproximado de 5 CV, tá? Então, vamos passar para o próximo ponto. Então, se a gente olhar lá na tabela e for verificar, aqui eu estou usando o catálogo, por exemplo, o catálogo da TEB, mas poderia ser qualquer outro catálogo de qualquer outra marca, de qualquer outro fabricante, tá? Aqui, o ponto de trabalho calculado aqui ficou em 38 MSA, e nessa pressão, a bomba teria que fornecer uma vazão de 14,8 metros cúbicos por hora, tá? Isso vai dar um motor aproximado de 5 CV. Aqui eu trouxe um recorte, tá, do catálogo da TEB. A gente vai analisar aqui para a gente ver se de fato ele atende o nosso ponto de trabalho. Então, não sei se está dando para ver direito aqui, mas aqui a gente tem uma bomba, aqui na parte de cima, aqui você vai ver a altura manométrica que ela está se referindo. Aqui, nas linhas abaixo, você vai ver aqui os modelos, tá? Aqui tem vários outros modelos, aqui eu recortei só a parte que seria relevante para nós, tá? Mas você vai verificar aqui, por exemplo, nós deu 38 MSA. Então, a gente precisaria achar o 38 um pouco acima, tá? Se fosse 42, por exemplo, a gente teria que olhar lá para o 45. Então, como deu 38, não vai ter aqui na tabela 38, a gente vai pegar o 40, tá? Dentro do 40 aí, a gente vai verificar agora a vazão, tá? Então, aqui dentro da altura de 40 MSA, a vazão que a gente precisa atingir para trabalhar na mínima condição do JET 50 seria 14,8. Vai verificar que aqui até tem uma aqui, ó, 14,3, mas ela já ficaria fora da nossa, assim, do nosso trabalho que a gente quer alcançar, tá? Ele tem que ser igual ou superior, pouco superior. Aqui já no modelo de baixo, né, você vê que aqui tem um modelo que está se referindo, a gente vai verificar aqui que ele já dá 18,3, aí já atinge o nosso objetivo. Então vamos escolher esse modelo aqui, a gente vai ver que o motor aqui é 5 CV, perfeito, tá? Então esse seria uma condição, um exemplo 1, que atenderia aí o nosso Jet 50 para atingir 28 metros de jato para cada lado, tá? Então vamos analisar aqui o resultado final, aqui atendendo então as condições do terreno, tá? Desnível, distância, a tubulação que o cliente, nesse exemplo que já teria, né? Atendendo o ponto de trabalho, o modelo da bomba foi o PX 15/2 FL, rotor de 121 e um rotor de 138, tá? Motor de 5 CV, canhão Jet 50, o pico 14 e o jato alcançado, nesse exemplo, 28 metros, ou seja, 50 metros no diâmetro para cada lado. Agora vamos dar sequência aqui. Eu tive que gravar separado na parte 2, aqui no objetivo 2 do Jet 50, agora atingindo a máxima capacidade do modelo do Jet 50. Então, dando sequência aqui, nosso objetivo 2 agora é no Jet 50 alcançar 50 metros de jato para cada lado, tá? Vamos dar sequência aqui, vamos agora analisar a condição mais extrema, que ela está lá na última linha da nossa tabela aí do Jet 50, tá? Então a gente vai analisar aqui alguns pontos, né? A questão de bico, a questão de pressão, a questão do nosso objetivo aqui, 50 metros de jato, tá? A questão da vazão, que tudo está relacionado, tá? Então vamos dar sequência para o nosso próximo slide para a gente prosseguir aqui no resultado, tá? Então aqui a gente manteve basicamente as mesmas condições para o primeiro cálculo, a gente não mexeu em nada, né? Mesmo desnível, mesma distância, mesma tubulação, tá? A única coisa que alterou-se aqui foi a questão da capacidade do nosso objetivo, né? Que seria 50 metros de jato para cada lado, tá? Então com isso, na entrada do jet, para ele atender esse objetivo, né? Ele precisa entrar uma pressão de 70 MSA, aproximadamente 7 kg por centímetro quadrado, e uma vazão de 61,2 metros cúbicos por hora, usando um bico de 24 milímetros. Vamos voltar aqui só para a gente ver. Então, o bico 24 milímetros, pressão 7 kg, tá? O mesmo que 70 MSA. Distância do jato aqui, que nosso objetivo 50 metros, e a nossa vazão aqui 61,2 metros cúbicos, tá? Então, vamos dar sequência aí. Fazendo o cálculo de todas as perdas hidráulicas, a gente chegou aqui num ponto de trabalho agora para essa condição, tá?
um ponto de trabalho que a bomba precisa atender é na pressão de 100 MSA, ela precisa fornecer uma vazão de 61,2 metros cúbicos por hora. Isso aí vai dar aproximadamente um motor de 40 CV. É como eu disse, pode ser que alguma outra marca que você for consultar o catálogo, muitas vezes vai achar um motor menor ou maior do que este aqui, tá? O importante aqui é o ponto de trabalho que foi calculado, dentro desse cenário, já calculando todas as perdas localizadas ou distribuídas, tá? Então vamos aqui para o nosso resultado. Resultado aqui, vamos analisar do nosso exemplo. Mesmo sentido da primeiro cálculo, vamos nos basear aqui no catálogo da TEB, tá? Então vamos procurar aqui nesse ponto, eu já deixei destacado aqui, o ponto de trabalho de 100 MSA e uma vazão de 61,2, tá? Vamos analisar, o modelo aqui que a gente está analisando é o TSL 40, tá? Vamos analisar aqui, você vai ver que na altura manométrica, ele começa aqui em 40 e vai subindo, né? 80, 85, 90, 95, 100, tá? Ele continua aqui, tem mais pressões aqui, mas eu recortei para não ficar muita informação desnecessária aqui, tá? Então vamos analisar aqui, ó, 100 MSA que a gente está procurando e uma vazão de 61,2, tá? Você vai verificar aqui, ó, 100, então vamos aqui, não tem nada esse modelo aqui já tem alguma coisa, ó. Só que esse modelo aqui não atende a nossa vazão, tá? Então vamos para o próximo, 64,3 metros cúbicos por hora, a 100 MSA, motor de 40 CV, esse que já nos atende, tá? Que seria este modelo aqui, ó, TSL 40 60/2, rotor de 173 milímetros. Tá? Se fosse, por exemplo, o nosso resultado que tivesse dado, vamos colocar aqui 102, por exemplo, né? Se fosse aqui 102, a gente tem que pensar já lá no 105, tá? Então, ele tem que ser igual ou um pouco superior, tá? O que não pode acontecer é a gente pegar, de repente, uma pressão muito menor ou uma vazão muito menor, e daí a gente não conseguiria ter o resultado. Então, nesse modelo aqui, o motor de 40 CV atende este parâmetro aqui, tá? Lógico, dentro do cenário que a gente traçou, tá? Então vamos ver aqui a questão do resultado. A gente manteve as mesmas características do terreno, né? Até para a gente ter um efeito comparativo. Então aqui o ponto de trabalho da bomba e o modelo é esse aqui, tá? TSL 40 160/2, rotor de 173 milímetros, motor de 40 CV, o canhão é o Jet 50 que está ali, ó, funcionando aqui. E o bico que a gente está usando, é o maior bico que vai nele, é 24 milímetros. Então o jato alcançado nele, né, nessas condições, com essa bomba, com essas características aqui, 50 metros, ou seja, 100 metros no diâmetro. É bastante coisa. Agora vamos fazer só uma análise aqui final, né, dos resultados. Então, o primeiro objetivo que a gente tinha, para a gente ver o quão extenso é a capacidade do Jet 50. A mínima capacidade aqui, 28 metros para cada lado, e aqui 50 metros para cada lado. Então a gente usou o mesmo catálogo para a gente definir, né? O modelo aqui que atende o primeiro parâmetro era no motor aqui de 5CV, tá? Aqui não sei se dá para ver bem aqui a imagem. O segundo aqui já é um motor de 40 CV, tá? Mas ele já é 50 metros. Mesmo modelo, o que muda aqui também é o bico, tá? Do primeiro bico do Jet 50 é o 14, ele vai subindo de 2 em 2 até o 24, tá? E aqui, claro, a questão da distância de jato, 28 metros e 50 metros para cada lado, né? Então o que é importante a gente analisar aqui é que daqui a pouco você tem lá uma bomba de 10 CV, por exemplo, né? Vamos dizer assim, que você se encaixa, né, nessas condições aqui de desnível, de distância, até mesmo na questão da tubulação. Daqui a pouco você tem lá uma bomba de 10 CV, se você está na dúvida, você tocaria um Jet 50, analisando apenas pela potência, com certeza tocaria, porque ele abrange aí uma faixa de 5 até 40 CV, tá? Mesma coisa na questão da bomba, da performance de pressão, né? A gente tem que verificar, daí no caso, relacionando a pressão com a vazão. Daqui a pouco você tem lá uma outra, citando um outro exemplo, né, uma bomba que fornece lá a 50 MSA, ela fornece lá 20 metros cúbicos, um exemplo, né? Então ela atenderia, o que não pode ser inferior a esse valor aqui, tá? Ou muito superior a esse valor. Daí tem outros modelos que a gente pode ver, tá? Então uma gama, uma faixa bem extensa, tá? E aqui, eu deixei aqui para mais informações, cara. Eu preciso calcular a minha situação um pouco diferente, ou quero tirar uma dúvida sobre o modelo. Eu tenho todos esses modelos aqui, tá? Esse aqui que a gente calculou foi apenas o Jet 50, tá? Mas eu tenho todos esses modelos. Tanto de mini canhões, de menor capacidade, e também tem modelos de maior capacidade, que é o caso do Jet 65, até mesmo do Jet 70. Ficou pequenininho aqui, mas ele é o maior de todos, tá? Aí vocês, se vocês gostaram desse conteúdo aí, se ajudou vocês, comenta, tá? Qualquer coisa me chama no meu WhatsApp, tá? Se você quer conhecer os outros produtos ou esse produto, eu vou deixar o link na descrição, tá? E tem na descrição do canal também. Aí fica mais fácil você dar uma consultada por conta própria mesmo, tá bom? Um abraço, espero que tenha ajudado a todos vocês, e qualquer dúvida aí, manda aqui nos comentários que eu leio todos.